Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui em mais este estudo. Vou pedir que cada um feche os seus olhos e que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, aos nossos irmãos do plano espiritual, as nossas famílias espirituais que nos acompanham em nossa caminhada aqui no nosso dia a dia, neste nosso processo de evolução. O tema de hoje são os 7 raios sagrados de Deus. São os raios da grande fraternidade branca. Os raios são energias cósmicas, com uma ou mais cores, e derivadas de alguma fonte. Por exemplo, o raio prateado, que vem da luz da lua, e o raio dourado, que vem da luz do sol. Do mesmo modo que um raio de sol, ao passar por um prisma, que é uma forma geométrica definida no espaço tridimensional, é refractado em 7 cores, também a luz espiritual se manifesta em 7 raios. Cada raio tem uma cor, frequência e qualidade específica da consciência de Deus. As 7 cores dos raios são a divisão natural da pura luz branca que emana do coração de Deus, quando esta desce pelo prisma da sua manifestação. Elas representam as subdivisões do todo, que é Cristo, manifestando-se em 7 aspectos qualitativos, em 7 aspectos das qualidades principais de Deus. Qualquer que seja a sua cor, todas as chamas têm um núcleo de fogo branco de pureza, na qual estão todos os atributos de Deus e que podem ser invocados por aqueles que desejam expandir a consciência crística. A consciência crística é um estado de consciência que nos aproxima de Deus, despida do ego e de preconceitos. A verdadeira e original consciência crística é universal, coletiva, abnegada, solidária, fraterna e misericordiosa, atributos que Jesus conseguiu personificar e refletir do divino. Em cada dia da semana, é transmitida para a Terra, do coração de Alfa e Ômega, uma concentração especial de um dos 7 raios de Deus. Aqueles que desejam dedicar a sua vida numa comunhão permanente com os mestres ascensos, ou chamados de ascensionados também, ampliar a luz nos seus mundos e no seu serviço à humanidade e elevar a sua frequência vibratória, deverão fazer invocações, orações e decretos a estes raios do fogo sagrado de Deus. Pouquinho para frente, nós vamos invocar cada raio, tem as frases de afirmação de cada raio, e as pessoas que tiverem interesse podem fotografar esses raios, essas frases dos raios. Essa live vai ficar pública, então depois as pessoas podem fotografar essas frases, ou me pedirem no privado que eu encaminhe essas frases de afirmação de cada raio. A luz dos 7 raios é transmitida com maior ou menor intensidade para a nossa aura, e para o plano da matéria, através dos 7 chakras principais que se situam no nosso corpo etéreo, dependendo do nosso comportamento aqui na Terra. Se houver um fluxo perpétuo de energia a fluir como um rio de luz através dos chakras, ela vai nos manter em um estado de plena realização espiritual, mental, emocional e física, conduzindo-nos à concretização do nosso plano divino e aos caminhos da ascensão. Cada raio possui múltiplas funções, tanto para o autoconhecimento das pessoas, como função do plano astral e no terrestre. Algumas pessoas podem reter mais e outras menos energia, porém, quanto mais a invocarmos, mais seremos capazes de retê-la. Acreditem, a resposta está em colocar a atenção na chama sagrada dos 7 principais raios de Deus. Cada raio é dirigido por um ou mais mestres ascensos ou ascensionados. Eles são seres que alcançaram uma grande elevação espiritual após várias encarnações como seres humanos, como nós aqui na Terra. São reconhecidos como enviados e mensageiros de Deus. Eles são chamados de mestres porque orientam espiritualmente todos os seres aqui na Terra. Eles fazem parte da grande fraternidade branca, pois estes mestres ascensos ou ascensionados têm forte ligação com a Terra e desenvolveram, através do autoconhecimento,
as qualidades necessárias para fazer este trabalho. Essas qualidades são a sabedoria suprema, o amor incondicional, a paz inabalável, a pureza, a verdade, a transformação e a ação correta. Os 7 primeiros raios não têm apenas diretores, mas também Elohims, que são seres elementais, seres diferentes dos humanos que vivem no astral, muito evoluídos espiritualmente, e arcanjos, também diferentes dos humanos, também muito evoluídos. Agora, meus queridos, a gente vai começar a falar de cada raio e das suas funções, tá? O primeiro raio é o raio azul, também chamado de chama azul. O mestre ascensionado é Eu Moriá. O primeiro raio é o azul e representa a vontade de Deus, a fé, a proteção, a força e o poder. O mestre ascensionado, El Moriá, é o diretor deste raio. As pessoas que pertencem a este raio estão geralmente na chefia e possuem ilimitadas forças de poder e capacitação de executar alguma função. Esse raio corresponde ao Pai, que é o supremo bem e que comporta o plano de evolução para todos os reinos da natureza, da humanidade como um todo, do planeta e do próprio universo. É o raio do poder. Encerra em si o pensamento divino do coração e espírito do Pai, e transmite-o aos seus colaboradores do reino dos ascensionados e dos não ascensionados. Isso significa que ele é a força motriz, o movimento e guia de novas ideias. A chama azul é purificadora. Ela queima e consome toda a partícula impura que impede a luz. Ela cerca a discórdia e purifica a matéria. Podemos invocar a chama azul para cercar redutos das trevas, transpassá-los e purificá-los. Os símbolos da chama azul são o santo grau, que representa a consciência crística, e a espada de luz Excalibur, que representa a proteção. A chama azul é irradiada principalmente durante os domingos, quando seu potencial reina em todas as esferas da Terra. Os iluminados, representantes do raio azul, têm como atributos a vontade divina, a determinação, o poder, a fé iluminada, a proteção e a ordem cósmica, que irradiam pelos lugares por onde passam. A chama azul é a mais completa em atributos. É irradiada do plano mais elevado, o plano de Deus. O plano de Deus, que fica interrelacionado com os mesmos planos de outros planetas, sistemas, galáxias e com o Pai, com Deus Pai-Mãe. No plano de Deus, a qualidade de vida é a mais perfeita, a energia é a mais sutil e de vibração mais elevada, e os seres são os mais adiantados e estão encarregados da direção de todos os planos e dos seres viventes. É o plano onde as ideias divinas são criadas e irradiadas aos outros planos e reinos. Agora, meus queridos, essa é a afirmação do raio azul, para você poder invocar aí da sua casa, a hora que você precisar. Então, vamos lá. Eu sou um ser perfeito. Eu tenho fé. Sou protegido por Deus. A vontade divina é soberana em minha vida. Eu vou silenciar alguns segundos para que vocês possam fazer essa afirmação também aí, de onde vocês estão. Vamos ao segundo raio, amarelo dourado, também chamado de chama dourada. O mestre ascensionado é Confúcio. O segundo raio é o raio do educador e do professor. O raio dourado representa a segunda pessoa da Santíssima Trindade, também chamada o Filho. É o caminho da sabedoria, da escuta e da espera, embora ele se pareça com um período de paz e de calma. Mesmo assim, não é provado pela força, mas sim pela paciência interior. É a energia de Deus que irradia os atributos crísticos da sabedoria, iluminação e discernimento.
Ele irradia os atributos da sabedoria interior, da compreensão e da iluminação. É a energia crística que rege o processo iniciático do homem e a ciência da união com o todo. É por sua influência que reconhecemos que toda a sabedoria de que necessitamos está na divina presença que habita nosso coração e aprendemos a escutar com adoração e humildade a sua voz. Vem daí, então, a verdadeira compreensão dos semelhantes e a consciência crística, que ama incondicionalmente. As pessoas regidas por este raio esforçam-se em aprofundar seus conhecimentos sobre a natureza humana e o universo. Muitas vezes, atuam como professores e instrutores, buscam a verdade e a luz, possuem discernimento, são compreensivos, amorosos, tolerantes e procuram escutar os outros. Até o ano de 1956, o guia deste raio foi o mestre ascensionado Kutumi. Hoje, o responsável por este raio é o mestre Confúcio. Agora vamos fazer a afirmação do segundo raio. Eu me abro à ação da luz divina. Abro minha mente para a luz divina atuar. A sabedoria divina ilumina meus caminhos, pensamentos e ações. Novamente, permaneça em silêncio para que vocês possam fazer novamente essa afirmação. Terceiro raio é o raio rosa, é a chama rosa. Mestre ascensionada, Rovena. A energia do raio rosa é a da inteligência ativa da divindade e representa a inteligência inerente a toda a matéria. Ajuda a saber, de fato, que eu sou o que sou. É a expressão da inteligência. A energia do raio rosa é de natureza sintetizadora. Ela atua para efetuar o plano de criação, fundindo as energias dos raios 1 e 2, ou seja, o raio azul e o dourado. Toda a humanidade é fortemente governada pelo raio rosa. É sob influência dele que aprendemos a criar e conquistar as nossas vitórias aqui encarnados. Tornamo-nos criadores conscientes como o próprio Criador. As pessoas sobre o raio rosa tendem a ser criadores de ideias, pensadores abstratos, eruditos, matemáticos e inventores. O raio rosa é muito relacionado com o raio verde da ciência e da mente concreta, onde a energia mental é aplicada na prática. Rovena é a mestra ascensionada responsável por este raio. Agora vamos à afirmação do terceiro raio. O amor divino se manifesta na minha vida agora. Perdoo todos aqueles que fizeram mal. Meu coração está livre de mágoa e a beleza divina se manifesta na minha vida agora. Permaneça em silêncio para que vocês possam novamente fazer essa afirmação. O quarto raio é o chama branco cristal, mestre ascensionado Serafins Bey. O quarto raio abrange a chama branca da pureza, a chama da ressurreição, o plano imaculado e a chama da ascensão. O quarto raio é a ponte entre o reino interior da perfeição e a manifestação do plano divino no mundo da forma. As emanações da vida que pertencem a este raio são, geralmente, dotadas de talento artístico, com tendências para música, danças clássicas, canto, teatro de óperas, pintura, escultura e arquitetura. Tais pessoas são quase sempre abençoadas com poder espiritual e cheias de ânimo, bastante coragem e perspicácia. A quarta esfera é o plano onde permanece em cada humano o próprio ser crístico, até que o homem seja capaz de, aqui na Terra, se tornar um Cristo.
O quarto raio é a ponte entre o reino interno da perfeição e a manifestação externa do plano divino no mundo da forma. Por meio deste raio, o Elohim da pureza expressa sua peculiaridade. É ele que mantém o imaculado plano da evolução para a Terra, assim como para com os seres humanos. Serafins Bey é o mestre ascensionado deste raio. Agora vamos à sua afirmação. Eu sou luz, eu sou Cristo em ação. Na minha vida, a pureza divina se manifesta agora, me libertando das dores e imperfeições do passado. O quinto raio é a chama verde com raios dourados. O mestre ascensionado é Hilarion. O raio verde da verdade, que dissolve a ilusão do ego e da matéria e revela a realidade do Cristo e a precisão da lei, da cura, da ciência, do suprimento e abundância divina. As pessoas que desejam ampliar seu poder de concentração e conhecer a verdade, seja sobre si mesmos ou as situações que os envolvem, recebem um poderoso auxílio invocando o quinto raio. No reino humano, ele inspira os cientistas, os médicos, os psicólogos e os que se dedicam à pesquisa em benefício de seus semelhantes. Pessoas sob a sua influência são concentradas, têm amor à verdade, vão fundo nas questões, utilizam sua inteligência para as realizações concretas e interessam-se pela cura. Têm uma mente analítica e lógica. Também é conhecido como o raio da precipitação. Faz as coisas acontecerem no plano físico, usando para isso a tecnologia e a ciência. É o raio que usa a música como harmonia das esferas interiores e o som para manifestar a criação. É a ciência da palavra falada. Este raio nos traz não somente cura, mas também a precipitação, a completude, integridade e materialidade. A fim de se obter maestria no quinto raio, é necessário o equilíbrio do poder, da sabedoria e do amor nos primeiros três raios e na luz branca do quarto raio da mãe. Portanto, para se tornar um cientista, um músico ou um curador de fato, devemos alcançar este equilíbrio. Todas as emanações da vida materialista que não acreditam na vida espiritual, os agnósticos e os céticos, devem ser recomendados à proteção do mestre Hilarion, pois com sua ajuda poderão alcançar a exata compreensão da verdade. Vamos à afirmação deste raio. Aceito a verdade e a cura da minha vida agora. A luz divina me liberta das doenças e das imperfeições. Minha palavra é santa, porque falo a verdade de forma amorosa. Sexto raio, chama rubi com dourado. Mestre ascensionado, Nadar. O sexto raio é de cores vermelho, rubi e ouro, e representa a paz, a colaboração e a dedicação à vida. Atualmente é a mestra Nadar que ocupa o cargo de diretora do sexto raio. Sua capacidade especial é o amor. Frequentemente, os que pertencem a esse raio são sacerdotes, assim como pessoas com desejos ardentes no culto divino, em servir à humanidade, sem colher reconhecimento pelos serviços prestados a esta humanidade. O sexto raio e a missão da mestra Nadá é irradiar a cura, a paz, o amor incondicional. Representa ainda a devoção abnegada, a cooperação humilde, o serviço prestado. As irradiações da chama rosa, rubi e dourada envolvem as auras dos fiéis, formam um espiral de energia sempre crescente que Mestre Jesus, Mãe Maria, Mestra Nadá e outros grandes seres fazem retornar à Terra em respostas aos pedidos de auxílio, cura e paz. O sexto raio eleva a vida e os seres.
canaliza o desejo e a aspiração para metas cada vez mais altas e revela novos ideais. O sexto raio representa o dinamismo, a coragem, a força, e deve também ser usado numa situação de emergência. Os anjos que pertencem ao templo rubi recebem e enviam a essência divina aos suplicantes da terra, em caráter de emergência. Por isso, recorremos a esse raio e a Messa nadar nessas situações. O ápice das manifestações da energia do sexto raio se deu na época de Jesus, e agora estamos no novo milênio, onde a força motriz condutora é substituída do sexto para o sétimo raio. Devoção, idealismo, amor, ternura, lealdade, intuição e reverência. É a energia que Jesus manifestou em sua missão, introduzindo a era do amor aqui no nosso planeta. A afirmação deste raio: eu sou Cristo em ação. Eu sou misericórdia, amor e perdão. O divino se manifesta em minha vida agora. O sétimo raio chama violeta. Mestre ascensionado, Saint Germain. O sétimo raio é o raio violeta da misericórdia, transformação e liberdade. Quem rege este raio é o mestre ascensionado Saint Germain. Cada vez que oremos para ele, ele nos envia inúmeras dádivas do espírito, alegria, diplomacia e criatividade. Ele pode inspirar-nos com as suas inovações na ciência, na literatura, na religião, no governo, na filosofia, na educação, na cura, na alquimia e entre outros campos. Por quase 70 anos, Saint-Germain tem nos preparado para entrar na era de Aquário, na era da paz, da liberdade e da iluminação. A liberdade tem como sua principal energia a chama violeta. No plano divino, essa liberdade será estendida a todos os seres humanos, animais, elementais e angélicos, e chegará a época em que não mais haverá doença, velhice, pobreza ou qualquer tipo de mal. A chama violeta é uma das maiores dádivas que Deus concedeu à humanidade. É a ferramenta ideal para nos ajudar na vida física, material, emocional e espiritual. Também denominada chama do perdão e misericórdia, a chama violeta representa a vibração do Espírito Santo. Quando invocada, a sua ação cósmica é completa. Transmuta o nosso karma, cura o nosso corpo, nosso espírito, nossa alma e eleva a nossa consciência. Essa energia de vibração elevada penetra o nosso sistema nervoso, nosso coração, nosso cérebro e aumenta a nossa energia vital. Tal qual um solvente, ele dissolve espiritualmente as enfermidades e purifica o nosso corpo de todos os problemas emocionais. Quando a chama violeta entra em contato com nossos pensamentos e sentimentos negativos, como o estresse, a raiva, a mágoa, o rancor e a depressão, ele gera harmonia e positividade, e uma grande alquimia se manifesta em nosso corpo. Este fogo espiritual consome não apenas a manifestação externa do nosso karma, como também as suas raízes e suas causas, indo contatar a memória de vidas passadas e purificando os seus registros. O que você não gosta daquilo que vê nos outros ou à sua volta, esteja certo que são aspectos que não ousa enxergá-los. Use a chama violeta e acredite nas modificações dessas situações. Essas modificações são graduais, porém, seus resultados são surpreendentes. Você começará a vibrar num brilho eletromagnético que traduz toda uma nova radiância de sua vida. Você, dessa forma, estará a serviço da sua paz interior e de todos aqueles que lhe cercam, que ecoará dessa forma, tal qual ondas sonoras, se juntando às ondas sonoras dos trabalhadores da luz, que já fazem uso consciente do grande poder deste solvente cósmico universal. A chama violeta dissolve os véus da ilusão
ignorância, trazendo à luz a verdade divina. Só o conhecimento da verdade poderá libertar o homem. Vamos à sua afirmação. Sagrada chama violeta, flamejai na minha vida agora. Transmutai todo o meu karma negativo agora. Eu sou luz, eu sou verdade, eu sou a manifestação da chama violeta na minha vida agora, trazendo liberdade, amor e transformação. Agora nós vamos falar sobre a distribuição dos raios segundo os dias da semana. Cada dia da semana nós temos um raio. Então, segundo os ensinamentos transmitidos pelos mensageiros da grande fraternidade branca, a relação entre os dias da semana e os raios, conforme definida no livro A Senda do Crescimento Pessoal, é composta da seguinte maneira. Primeiro raio, raio azul, terça-feira. Segundo raio, raio amarelo, no domingo. O terceiro raio, raio rosa, segunda-feira. O quarto raio, branco, na sexta-feira. O quinto raio, o verde, na quarta-feira. O sexto raio, raio púrpura e dourado, na quinta-feira. E o sétimo raio, violeta, no sábado. Mas nada impede de você invocar qualquer outro raio, qualquer um dos raios, em outro dia da semana. Como foi dito no texto, basta você fazer essa frase de afirmação, independente do dia. É claro que nesses dias da semana, conforme está explicitado aqui, eles tornam-se mais fortes. Certo? Então é isso, Ronaldo. Agradeço a presença de cada um. Está aberto aqui para quem puder fazer algum comentário. Adão, que tem bastante conhecimento desse assunto também, se puder complementar. Obrigado, Alessandro. Então, deixo aberto alguma pergunta acerca do tema apresentado pelo Alessandro. Com certeza, Adão tem bastante conhecimento acerca desse assunto. Se o Adão quiser complementar o nosso estudo, fique à vontade, Adão. Boa noite a todos. Boa noite, Alessandro. Muito interessante essa abordagem, né? Os decretos são muito bonitos. Esses raios, eles foram canalizados por Alice Bailey, né? Que era uma teosofista. Eles foram canalizados através do mestre que acompanhava Alice Bailey, chamava o mestre tibetano. Então, eles foram usados muito no século passado, né? Mas, na realidade, o que eles estão passando já há algum tempo são 49, incluindo esses 7 principais que são direcionados à Terra, principalmente ao planeta. Os outros raios, os 49 ao todos, eles trabalham vários aspectos profundos de cura, de transformação, de elevação, ascensão do espírito. A canalização não é difícil, às vezes o pessoal está preocupado em registrar a afirmação aí, mas basta você mentalizar o raio pelo número, você concentra no raio, invoco em nome do meu eu superior, ou do eu sou, do Cristo, por exemplo, o 7º raio. E aí o mestre ascensionado, que é Saint Germain, e os responsáveis, captam essa emissão mental sua, e é quase instantânea a irradiação do raio. O decreto ajuda porque sintoniza você no objetivo que o raio tem, né? Então eles atuam no corpo, eles atuam no corpo emocional. Por exemplo, o 7º raio, que é a área da energia violeta, que é chamada, ele chamava de chama violeta transmutadora, ele é capaz de dissipar energias densas do karma da pessoa. Em outras palavras, na nossa visão espírita, ele rompe aquelas matrizes que estão no perispírito, como crostas de energia, e como ele mesmo fala, Saint Germain, que
faz com que, ao serem eliminadas, transmutadas, aliás, são transformadas, não são dissolvidas, são transformadas, o campo vibratório do espírito brilha intensamente. Por isso ele fala que diminui o peso peso específico da alma, da carga kármica acumulada muitas vidas. É claro que, estou dando exemplo do sétimo raio, é um processo gradual, mas é definitivo. Então ele pede para que se trabalhe muito nos ambientes, trabalhar questões emocionais, trabalhar a questão do perdão através desse raio. Os demais também vão trabalhar um aspecto. E é claro que todo mestre ascensionado, ele é ligado a uma determinada faixa de trabalho. Né? Por exemplo, o mestre Hilarion é ligado muito à área de tecnologia, né? Melhor dizendo, à área de medicina. Ele seria o responsável pela medicina na Terra. Todos os terapeutas, curadores da área de saúde, os outros trabalham algumas áreas de tecnologia, área jurídica, artes, cultura e assim por diante, né? Então, essas pessoas têm uma ancoragem desse raio já, quando reencarnam, porque elas têm tarefas específicas para desempenhar naquela área, aquele papel na existência reencarnatória. Então, logicamente, que o mestre ascensionado, ele está ligado a muitas almas, muitas, encarnadas e desencarnadas. Então, você vai sentir uma afinidade por ele, porque você está conectado à mente dele. Agora, outra coisa que eu queria comentar é que, na realidade, eles são distribuidores dos raios na Terra, né? E acima deles tem os seres que são de outro nível. Porque essa luz branca que eles falam do Criador é aquilo que na doutrina espírita nós conhecemos como fluido cósmico universal. É a energia pura que vem da fonte criadora, né? É uma energia quase transparente. Ela não chega a ser branca viva, ela é quase transparente. É essa energia que dá, ela tem variações, inúmeras, milhões de variações. Nós conhecemos esses básicos. Até chegar no mestre ascensionado, essa energia já vem descendo em níveis de arcanjos, Elohims que estão acima deles, e aí vai indo, né? Até chegar realmente aos mestres ascensionados, que é ligado a um planeta especificamente. Esses raios são dos responsáveis direto pela Terra, porque eles reencarnaram aqui muitas vezes e ascensionaram aqui, todos eles. Então eles têm essa conexão muito forte com o planeta, né? É um assunto fantástico, eu acho assim que vai muito longe isso daí, mas eu convido vocês a praticar, ancorar esses raios aí, porque realmente é transformador, vale a pena trabalhar com isso. A nossa mente, ela vai se acostumando a trabalhar isso em qualquer lugar, no silêncio mesmo. Mentalmente evoca o raio e vocês vão sentir a energia rapidamente. É isso aí. Obrigado, Alessandro. Muito interessante o estudo. Bacana mesmo. Obrigado, Adão. Alguns dos participantes gostariam de fazer mais alguma pergunta a Alessandro ou Adão sobre esse tópico? Muito bem. Então, Alessandro, eu retorno contigo e, não havendo mais nenhuma manifestação, eu deixo para que você faça os encerramentos do estudo de hoje. Mais uma vez te agradeço pela apresentação e pela sua boa vontade de compartilhar conosco os estudos. Ronaldo, eu que agradeço a oportunidade, Adão e os demais que participaram aqui do nosso estudo. Sou um aprendiz, como muitos que aqui estão. Então, mais uma vez, vamos agradecer a presença espiritual que a gente tem aqui na nossa live, a ajuda que nós recebemos, a oportunidade que estamos tendo de conhecer um pouco mais sobre esse assunto, essa questão dos raios, como é importante a gente invocar os raios, solicitar, pedir ajuda dos mestres ascensionados, e a gente sabe que eles jamais faltarão para nos ajudar nos momentos difíceis de nossa vida. Então é isso, meus queridos. Boa noite a todos, e aproveitem, posso invocar alguns raios hoje à noite, e fiquem com Deus. Forte abraço.